Bem, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais dramáticas e intensas da antiguidade, a Primeira Guerra Judaico-Romana. E vamos fazer isso através dos olhos de quem esteve lá, o historiador Flávio Joséfo. É uma crônica sobre o colapso de uma nação, a destruição de uma cidade sagrada e, por fim, um ato de resistência desesperado. Para a gente entender essa guerra, a nossa fonte principal, quase única, é o relato de Joséfo. E quem era ele? Bem, ele era um comandante judeu que acabou se rendendo a Roma e virou historiador. Essa promessa de precisão dele nos dá uma visão, assim, única dos acontecimentos que ele mesmo viveu, embora seja, claro, uma visão bem controversa. Então, a nossa jornada aqui vai passar por 5 momentos cruciais, tá? A gente começa com uma crescente pressão de Roma, depois dá uma olhada na figura super complexa do rei Herodes, tenta entender as divisões que existiam na própria sociedade judaica, testemunha o cerco terrível de Jerusalém e, por fim, a gente termina com um lendário ato final em Massada. Ok, vamos começar do começo. Para entender a explosão que aconteceu no ano 66, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mais ou menos um século, para ver como as sementes dessa revolta foram plantadas bem debaixo da sombra do poder de Roma. Sabe, essa tensão não surgiu do nada. Ela foi crescendo ao longo de um século. Primeiro, teve a independência breve dos Macabeus, que logo foi engolida pela chegada de Roma. Aí a captura de Jerusalém por Pompeu e a entrada dele no lugar mais sagrado do templo, isso foi um sacrilégio profundo. Depois, as reformas de Gabínio enfraqueceram a unidade política. E, para completar, o saque do templo por Crasso deixou bem claro, para Roma, a Judéia era só mais um recurso a ser explorado. O ressentimento já estava fervendo. Agora vamos avançar um pouco e falar de uma figura central, um cara cujo governo definiu essa era. O rei Herodes, o tal Grande. Herodes era, antes de tudo, um mestre da sobrevivência política, colocado no trono por Roma. Por um lado, um construtor visionário, sabe? Ele transformou a Judéia com projetos monumentais, e o mais famoso, claro, foi a espetacular renovação do Templo de Jerusalém. Mas por trás de todo esse esplendor, existia uma escuridão. Uma paranoia que o levou a executar rivais, membros da própria família, qualquer um que ele achasse que ameaçava o seu poder. E a astúcia dele era fora do comum. Olha só essa história. Depois que seu patrono, Marco Antônio, foi derrotado, Herodes foi até o vitorioso Otaviano, que viria a ser o imperador Augusto. E em vez de pedir desculpas, ele defendeu a sua lealdade a Antônio como uma prova de que seria um aliado igualmente fiel a um novo mestre. Foi uma aposta arriscadíssima, mas que funcionou. Otaviano não só o manteve no poder, como ainda expandiu o reino dele. Agora, um ponto fundamental que a gente precisa entender. A revolta não partiu de um povo unido, muito pelo contrário. A sociedade judaica da época estava profundamente dividida por questões filosóficas e religiosas. Basicamente, existiam 3 grandes escolas de pensamento. Os fariseus, que eram populares com o povo, acreditavam numa mistura de destino e livre-arbítrio e na ressurreição. Já os saduceus, que eram a elite rica e sacerdotal, rejeitavam a ideia de destino e de vida após a morte e geralmente colaboravam com Roma para manter o poder. E por fim, os essênios, que viviam em comunidades mais isoladas e acreditavam que tudo, absolutamente tudo, era predestinado por Deus. Essas visões de mundo eram praticamente irreconciliáveis. E aí, no meio de tudo isso, surge um quarto grupo, que era mais político que filosófico, os zelotes. Para eles, pagar impostos a Roma e se submeter a um imperador pagão era uma traição direta a Deus. Foram as ações radicais deles, os ataques diretos contra os símbolos de Roma, que funcionaram como gatilho, transformando o descontentamento geral em uma guerra total contra a maior superpotência do mundo. E isso tudo nos leva, enfim, ao centro do conflito, a parte mais horrível de toda essa história, o cerco romano a Jerusalém, liderado por Tito, que era filho do recém-coroado imperador Vespasiano. Para esmagar a rebelião, Roma não brincou em serviço. Mobilizou uma força avassaladora. O general Vespasiano, pai de Tito, reuniu um exército de cerca de 60.000 soldados profissionais. Era uma verdadeira máquina de guerra projetada para aniquilar qualquer tipo de resistência. E a disciplina do exército romano era algo implacável. Joséfo descreve como eles levantavam um acampamento com apenas 3 toques de trombeta. Sem caos, sem hesitação, era tudo metódico. Cada soldado sabia exatamente o que fazer. Era essa a organização que Jerusalém estava prestes a enfrentar.
Só que a grande tragédia não vinha só de fora dos muros. Lá dentro de Jerusalém, o caos era total. As facções rebeldes, incluindo os zelotes, lutavam brutalmente umas contra as outras pelo controle da cidade. Chegaram ao ponto de queimar os estoques de comida uns dos outros para forçar todo mundo a lutar. Mergulharam a cidade na fome e no terror muito antes dos romanos sequer romperem as defesas. Como o próprio Joséfo observa, eles pareciam estar cumprindo a própria profecia da sua destruição. O fim foi apocalíptico, não tem outra palavra. Depois de meses de cerco, as legiões de Tito romperam as defesas, uma por uma. A fome era tão brutal que as pessoas chegaram a praticar canibalismo. O templo, o coração do judaísmo, foi incendiado e completamente destruído. Os números que Joséfo apresenta são assustadores. Mais de 1 milhão de mortos e quase 100 mil pessoas levadas como escravas. A cidade foi sistematicamente demolida. Mas a guerra ainda não tinha terminado. Agora a gente vai para o capítulo final, o mais dramático de todos, o cerco da fortaleza de Massada. Anos depois da queda de Jerusalém, um último grupo de rebeldes, conhecidos como sicários, ainda resistia no topo da fortaleza de Massada. Eles estavam encurralados pelos romanos que construíram uma rampa gigantesca para conseguir chegar até lá. Sem saída, o líder deles, Eleazar ben Yair, fez um discurso. Ele argumentou que a escravidão seria um destino muito pior que a morte, e que a morte, na verdade, era uma libertação da alma. O que aconteceu em seguida foi um ato final de desafio absolutamente terrível. Os 960 defensores seguiram um plano metódico. Primeiro, eles se despediram de suas famílias e as executaram. Depois, 10 homens foram sorteados para matar os outros. Em seguida, um desses 10 foi sorteado para matar os outros 9. E, por fim, o último homem de pé incendiou o palácio e tirou a própria vida. Quando os romanos finalmente invadiram a fortaleza, eles encontraram apenas um silêncio mortal. E é assim que termina a crônica da Guerra Judaica de Joséfo. A história de Massada, em particular, nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Aquele ato foi o desespero final de uma derrota total ou foi a expressão máxima de um povo que escolheu a liberdade da morte em vez da vida sob o domínio inimigo? A resposta, bem, continua sendo um dos legados mais poderosos e debatidos da história.